Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo Café e Negociação. Vendedor especialista, vendedor generalista. Tem diferença entre os dois? Um é melhor, o outro é pior. Um tem mais espaço, o outro tem menos espaço. As empresas estão buscando mais um perfil, menos um perfil. O que é isso? Eu vou te explicar nesse vídeo, mas pra gente não perder tempo, já vai se inscrevendo no canal, já dá um tapa na sineta, ativa as notificações, tem vídeo novo toda semana, tá bom? E compartilha com a geral e vambora pro vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte, estamos vivendo aí uma era de vendedor especialista versus vendedor generalista. E eu nem sabia que essas terminologias existiam, mas elas existem, estão sendo praticadas, estão sendo discutidas principalmente nos processos seletivos, nos processos de seleção, ou seja, né, quando uma empresa decide abrir uma vaga de executivo de conta, de consultor comercial, de representante comercial, né, de especialista e tudo mais. Isso está sendo discutido, isso está fazendo parte do desenho do perfil dessa pessoa, né? E então isso existe, tá? É novo e eu queria discorrer um pouquinho desse assunto, dar um pouquinho a minha opinião e falar também um pouquinho do que eu acredito. Para mim, vendedor é tudo vendedor. Independente da terminologia, tá? Executivo de contas, você precisa ser vendedor. Você pode ocupar qualquer desses cargos, tá? Que existe diferenças, mas eu acho que é muito mais na estratégia que cada empresa, que cada negócio pratica. Mas independente do que você for fazer, você precisa ser vendedor. Você precisa ter a habilidade de vender. Você precisa gostar de vender, você precisa, né, gostar de se comunicar, você precisa ter uma série de coisas, né? Persistência, você precisa pensar hoje muito mais no cliente e tudo mais. E aí vem à tona aquelas coisas como da mesma forma que um dia existiu a diferença entre chefe e líder, tá? E o que acontece? Em algum momento eu fui um pouquinho resistente, achei que isso não fazia muito sentido, mas depois, passado o tempo aí, eu acabei entendendo e acabei formando uma opinião sobre isso, tá? O vendedor generalista é aquela pessoa que ela passa ali por diversos serviços e produtos. Porque, como eu falei para vocês no começo, a pessoa ela pode ocupar qualquer tipo de cargo, qualquer espaço, trabalhar com qualquer tipo de produto ou serviço. Se ela não for vendedor ou vendedora, ela não vai conseguir desenvolver ali o seu trabalho, tá? Então, independente do que você for fazer, você precisa ter essa habilidade, você precisa ter essa competência, essa afinidade com o negócio. Então, o vendedor generalista, ele vai vender desde um serviço de recrutamento e seleção, até vender refrigerante, produto alimentício, vender software, ele vai vender a empresa que ele for trabalhar, por onde ele passar, ele vai vender. Em alguns lugares ele vai ter um pouquinho mais de facilidade, outros um pouquinho menos, tudo mais. Isso daí muda muito isso muda muito em relação principalmente à sua motivação, né? Um vendedor de alta performance, ele precisa estar motivado. Esse para mim é o ponto número 1, né? Mas ele vai conseguir desenvolver. Ele estando motivado, ele vai conseguir desenvolver. Se ele estiver motivado pra caramba, ele vai vender mais. Se ele estiver menos motivado, ele vai vender menos, consequentemente, tá? Mas ele vai vender. Então, em algum lugar ele vai dar muito certo, ou por conta de autonomia, ou por questão mais de financeiro e tudo mais, né? Mas ele vai conseguir vender. O especialista é aí que entra a jogada. O vendedor especialista ele é uma coisa que as empresas estão praticando recentemente, tá? Então é uma tendência, já está sendo uma realidade em muitas empresas. E o que seria esse vendedor especialista, tá? Esse vendedor especialista é aquela pessoa que não necessariamente ela tem ali uma experiência muito vasta com vendas. Porque a venda em si, ela tem uma série de questões, né? O vendedor em si, então esse vendedor generalista, ele tem uma série de competências ali, porque faz parte da profissão dele, que é prospectar, que é tentar agendar reunião, que é você, né, ser cara de pau muitas das vezes, né? Você não conseguiu falar com a pessoa, você vai até a pessoa, né? Você chega numa empresa, você tem o nome de uma pessoa, você busca pelaquela pessoa como se você conhecesse aquela pessoa. Então tem uma série de coisas que essa pessoa ela carrega ali durante todo o tempo da carreira profissional dela.
O especialista não necessariamente ele tenha tudo isso. Ele pode desenvolver isso com o tempo, tá? Mas ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir vender o seu serviço, o seu produto, porque ele é especialista. Ou seja, ele é especialista naquele serviço. Ele é especialista naquele produto, tá? A minha experiência recente, né, ou atual, trabalhando com empresas de RH, por exemplo, tá? Então você pega hoje uma pessoa para vender um serviço de RH para uma empresa, tá? Você pode ter um vendedor generalista, que a pessoa ela vai conseguir. Mas você ter um especialista, alguém que conheça de RH, por exemplo, estou usando o RH aqui, que é o meu exemplo prático, tá? Você ter alguém ali com vivência daquilo, que você conheça o RH, que você conheça as ferramentas de RH, ferramentas de recrutamento e seleção, saiba de perfis, você saber falar a mesma língua que aquele seu cliente está falando, hoje ele te ajuda. Então vamos lá. Não necessariamente você precisa ser aquele vendedor nato, mas você vai conseguir desenvolver uma técnica ali para você conseguir vender através do seu conhecimento, através daquilo que você é especialista. Hoje, muitas consultorias de RH, por exemplo, é a própria pessoa que vai fazer a vaga. Então, por exemplo, tem consultoria de RH que faz vaga generalista. Então, vamos imaginar, ele atende uma construtora, essa construtora quer contratar um engenheiro civil, tá? Provavelmente, ou algumas empresas, ao invés de contratar um vendedor, ele contrata um engenheiro civil, aonde esse engenheiro civil ele vai aprender algumas habilidades, algumas técnicas de venda, minimamente, ou principalmente de negociação, que vai negociar preço e tudo mais, mas não necessariamente esse cara é um vendedor, percebe? Mas ele conhece do negócio. Ou seja, você vai pegar essa pessoa, você vai explicar ali minimamente técnicas de venda, técnicas de negociação, a forma como que aquela empresa, aquela consultoria de RH pratica, e aquela pessoa vai vender para a construtora, ele vai trabalhar num nicho, né? Porque ele é especialista naquilo, ele é especialista em construção civil, por exemplo, então é ele que vai fazer a abordagem, porque ele sabe do negócio do cliente, né? Ou seja, principalmente empresas que têm modelo de venda consultiva, que é a minha experiência, que é o que eu pratico aqui com vocês. E provavelmente vai ser essa pessoa que vai vender aquele serviço, provavelmente vai ser ele que vai ser o responsável por buscar esse engenheiro civil, e ele vai fazer a primeira entrevista e tudo mais. Ou seja, eu ainda não estou falando o que é melhor e o que é pior, tá? Mas muitas empresas estão buscando esse especialista justamente porque acreditam que, pela aquela pessoa entender do negócio, ela vai conseguir vender o serviço dela de uma forma muito mais fácil. Porque o vendedor, porque o que o pessoal está buscando aí? Eles perceberam que é muito mais fácil você explicar algumas técnicas de venda, algumas técnicas de negociação para aquele especialista naquela área, do que fazer o inverso. Do que você explicar sobre o seu negócio, explicar sobre o seu serviço para quem não é especialista. Ele é o vendedor, ele sabe vender, mas dependendo do negócio, às vezes pode ser um pouquinho mais complexo, tá? O que eu acho disso tudo? Eu acho um caminho muito positivo em relação a isso. Por quê? Poxa, porque abre um leque maior e as empresas, as pessoas em si, cara, eles estão buscando muito mais credibilidade, muito mais confiança nos fechamentos dos seus negócios, eles estão buscando muito mais parceria do que uma relação eu compro e eu te vendo. Você compra e eu te entrego, entendeu? As pessoas hoje estão buscando, as empresas estão buscando muito mais isso, né? Alguém que tenha mais credibilidade, alguém que pense no cliente, que não pense na venda, que pense no cliente, né? E talvez eles conseguiram buscar isso com o especialista, porque o especialista, ele sabe exatamente a dor do cliente, porque ele conhece ali do negócio. E uma outra situação é aquela coisa que você já pode ter visto, onde as pessoas falam assim, não, eu não sirvo para vender. Mas qual que é a sua especialidade? Você é especialista no quê? Ah, eu sou especialista em ciências contábeis. Tá bom. Então você sabe falar sobre ciências contábeis, sobre contabilidade. Sei. Dentro da contabilidade, qual que é a sua especialidade? Ah, é fiscal, é tributária. Então tá bom. Você sabe falar disso.
Ok, então eu vou te ensinar algumas técnicas de venda e você vai vender serviço de contabilidade para algumas empresas. Vai ser muito mais fácil, tá? Recentemente eu estava conversando com uma amiga, né? Que ela é uma cliente que virou amiga e ela estava saindo ali daquela empresa que é minha cliente, né? E indo para um outro objetivo profissional, para um outro desafio. E ela é psicóloga e trabalha com recrutamento e seleção, inclusive. E ela estava indo para um desafio que ela ia fazer meio que tudo, né? A pessoa que estava contratando ela justamente pensando ela ser uma especialista, conhecer todo ali aquele negócio e essa pessoa também liderar ali um time comercial para poder vender alguns serviços. Então, gente, as empresas estão buscando, estão atrás desses especialistas, porque entende ser um caminho mais fácil, ou seja, né, você amplia ali o seu leque de oportunidades, você não fica ali fechado só no seu nicho. Bruno, mas e agora? O que os vendedores generalistas, o que eles fazem? Pela vasta experiência né, que eles tiveram ali, que eles conseguiram alcançar na carreira deles, eu tenho certeza que eles se especializaram ali em alguma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? Conseguir se adequar ao momento atual que o mercado está buscando, tá? E você se adequa a isso, trabalhando aí com uma venda muito mais consultiva, pensando no cliente, né? Você tendo planejamento, você não blefando, você fazendo uma série de coisas que gera ali credibilidade. Então, tem espaço para todo mundo, basta a gente se adequar aí ao momento. E eu quero ouvir de você. Comenta aqui embaixo se você já escutou sobre isso, qual que é a sua opinião. Eu vou adorar falar e deixa dicas aí do que vocês gostariam que eu pudesse trazer aqui no canal. Eu volto na próxima.